E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga. O doutor Ayata, tá bom, Kiki? Para colocar um vídeo a mais aí no canal sobre o assunto que nós estamos tratando dele, aprofundando um pouquinho mais, que é projéteis, tá? E antes de começar, eu quero deixar apenas esse pensamento aqui para vocês, não como uma justificativa para que os vídeos sejam mais longos, porque você não fala de assunto técnico sem demandar um certo tempo, mas serve até para que nós nos transformemos, tá, mentalmente, culturalmente. E o pensamento é esse aqui: alguns, notadamente os menos curiosos, se sentem mais confortáveis quando o mundo é reduzido a poucas e breves considerações, nem que para isso seja necessário caminhar, pela superfície da ciência. Aqui está caminhar, mas é caminhar pela superfície da ciência. Então tem assuntos que não são com breves e nem poucas considerações que você fala deles, mas eles demandam um pouco de verbalização, de retórica, de transmissão oral, para que todos possam entender. E projéteis é um deles, tá? Então vamos dar andamento aqui, tá? A última vez, vocês perdoem, tá? A última vez que nós falamos aqui sobre projéteis, nós ficamos nesta tela aqui, né? Falando de forma, precisão e efeitos, sendo que o último assunto abordado falava disso aqui, que é a história dos projéteis, tá? Nós falamos sobre o projeto Diabolo ou Diabolo e falamos sobre o projeto cônico, o projeto não acinturado, e hoje nós vamos então dar andamento nesse assunto aqui, abordando a aerodinâmica dos projéteis, tá? Então nós vamos aqui dar andamento, continuando então a partir daqui. Nós vamos falar de forma e aerodinâmica, tá? Lembrando uma coisa muito interessante quando a gente fala de forma e aerodinâmica, um conceito para aerodinâmica. A aerodinâmica é o estudo do movimento de fluidos gasosos relativos às suas propriedades e características e às forças que exercem em corpos sólidos neles imersos. Isso é aerodinâmica. Então é quando a gente estuda, né, os fluidos gasosos. No caso, nosso projeto trafega em meio a um fluido gasoso que é o ar, tá? E a aerodinâmica estuda exatamente perdão, as propriedades e características desse fluido e que forças esse fluido fará com que atuem nos corpos que por ele trafegarem, nos corpos sólidos que por ele trafegarem. Então, isso aí é o conceito de aerodinâmica, tá? Agora, e a aerodinâmica em projéteis? Já que o nosso assunto são os projéteis, nós precisamos então de estudar a aerodinâmica nos projéteis, tá? Então vamos aqui deixar aqui uma colocação dizendo o seguinte: os projéteis, eles não têm tráfego livre durante o seu trajeto. Ele se desloca em meio a diversas oposições. Isso é uma coisa que eu acho que todo atirador precisa de saber. Quando você arremessa um projétil através da liberação do gatilho, ele não vai viajar no ambiente todo livre, né? Ele vai encontrar muitas oposições que vão tanto retardar o avanço desse projétil, retardando consequentemente a sua velocidade, diminuindo consequentemente a sua energia, quanto tendendo a levar esse projétil a voltar ao estado de inércia. Então ele não tem tráfego livre, ele encontra as suas oposições. E essas oposições, né, pelo menos as principais são essas que nós vamos ver aqui. Ele encontra então a resistência do ar, né, nós estamos vendo aí a resistência do ar, a umidade, que se opõe muito ao projétil também durante o seu voo, tá? A pressão atmosférica, que tende a forçar a trajetória do projétil em um arco maior ou menor,
a força da gravidade que quer levar o projétil para junto do solo, que atrai ele para junto do solo, os ventos que desviam o curso do projétil, a temperatura que atua potencializando o ar para que ele seja mais ou menos nocivo, a altitude também, que automaticamente vai mudar a temperatura e a pressão atmosférica, e às vezes o projeto trafega em meio a precipitações também. Essas precipitações é porque às vezes um atirador precisa de fazer um tiro em meio à chuva, a precipitação de água, a chuva, outros em meio à queda de neve. Então, outros em meio a ventos no deserto, onde estão sendo precipitados no ar poeira, detritos. Então, o projétil ele precisa, quando ele está trafegando em direção ao alvo, romper toda essa resistência para que ele chegue ao alvo esperado na visada do atirador quando esse efetuou o disparo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui adiante, tá? Isso aqui, ó, esses detalhes aqui, como o projétil vai fazer para romper melhor o seu tráfego até o alvo, é tarefa da balística externa. Ela estuda tudo isso aqui, ou seja, a balística externa estuda o movimento do projétil desde a hora que ele deixa a boca do cano até a hora em que ele atinge o alvo. Portanto, o momento que ele passa por toda essa resistência que aqui está. Vamos adiante aqui então. Visando melhorar o tráfego dos projéteis durante o seu voo ou seu arrasto, né, porque ele encontra as suas oposições, entra em ação o estudo da aerodinâmica dos projéteis, atuando em fatores tais como a forma, compostos e massas. Tá? A aerodinâmica dos projéteis ela visa exatamente desenvolver meios do projétil romper aquelas dificuldades com maior facilidade, atuando na forma, atuando nos compostos com os quais esse projétil será construído e atuando na massa, no peso desse projétil, olhando, observando se é melhor para aquele ambiente um projétil mais pesado, mais leve, se é melhor um projétil de chumbo, um projétil revestido, se é melhor um projétil pontiagudo, se não. Então, a aerodinâmica dos projéteis, ela atua mudando forma, mudando os compostos quais os projéteis são feitos e o peso, a massa dos projéteis ou a composição da massa dos projéteis para que eles se tornem, então, mais aerodinâmicos. Isso é muito importante que nós saibamos. Então vamos aqui falar da aerodinâmica na forma dos projéteis, tá? Vamos dar uma adiantadinha aqui. Quando nós falamos de forma de projéteis, nós estamos falando de design, de formato do projétil, que basicamente existem outros, mas eu estou falando principalmente aqui para os brasileiros, os latino-americanos. Basicamente são essas duas formas que vocês estão vendo aí, das quais inclusive nós já falamos, né? Que é esse projétil aqui da esquerda, tipo diabolo ou diabolô, e o projeto da direita, que é o projeto cilíndrico ou cônico. Basicamente, nós manipulamos essas duas formas de projéteis. Não estou dizendo que não tenham outras, mas basicamente são essas. Então, nós vamos falar ou concentrar o nosso estudo mais nessas duas formas que nós temos aqui diante de nós. Então vamos estudar essa forma de projétil e entender o seguinte, vamos estudá-la por partes, tá? Esses dois projéteis, ambos têm a cabeça. Nós estamos vendo aqui, ficou aqui sombreado em tom dourado a cabeça de ambos os projéteis. Todo projétil no seu formato, ele contém a cabeça. Essa cabeça, ela tem uma função na aerodinâmica do projétil e na construção do projétil em si. Que função é essa? Vamos dar uma olhadinha aqui. A cabeça do projétil, ela é responsável pela aerodinâmica e o efeito pretendido no alvo,
como por exemplo a concentração e a distribuição e a entrega de energia. Então a cabeça de um projétil basicamente tem esta função que nós estamos vendo aqui, tá? É ela que vai determinar a aerodinâmica do nosso projétil. Tá? Se ela for muito aerodinâmica, bem aerodinâmica, o projétil vai trafegar bem. Se ela não for bem aerodinâmica, o projétil vai trafegar com um pouco mais de dificuldade. E dependendo do formato dessa cabeça, o projétil vai entregar energia de forma diferente no alvo, ou se expandindo no alvo, ou perfurando o alvo, ou concentrando através de perfuração no alvo. Então tá tudo em função da cabeça do projétil, tá? Ele é responsável pela aerodinâmica, ele que trafega na frente, e responsável também pelo efeito que se pretende no alvo. Por isso que a gente usa projéteis de cabeças diferentes para propósitos diferentes. Por exemplo, até adiantando aqui um pouquinho, o projeto Hollow Point, que tem a cabeça com aquele furo, com aquele oco aqui, é muito próprio para caça. Mudou-se a cabeça do projétil e ele então vai entregar um outro efeito no alvo quando ele atingir o alvo. Então, na forma dos projéteis está presente sempre a cabeça. A segunda coisa que está presente, não em todos, mas em alguns projéteis, é o que nós vamos ver aqui, que é a cintura, tá? Que é essa partezinha que esse projétil da esquerda Diabolô tem e o da direita, que é o cilíndrico, não tem. Então, esse aqui a gente fala que é um projétil cinturado e esse aqui um não cinturado. Tá? A cintura ela tem alguns objetivos também na forma de um projétil. E esses objetivos são esses que nós vamos ver aí agora. Primeiro, em vermelho. A cintura é responsável pela redução do atrito do projétil com as raias e é responsável por maior ganho de velocidade. Então, quando o projétil tem a cintura, ele é acinturado, vai entrar em contato com as raias somente essa extremidade da cabeça e a extremidade da cauda. Nada mais no projétil vai entrar em contato com as raias. Então, o projétil vai ter pouco atrito e automaticamente ele vai poder trafegar a uma velocidade maior dentro do cano da arma e automaticamente lá fora também. Então, isso aqui é muito interessante que a gente observe no projeto Diabolô, por isso que é uma certa predileção por ele no mundo das armas, por ele gerar muito pouco atrito com o cano. Tá? O que não é o caso desse projétil aqui. Ele pode atritar a cabeça, embora ele tenha essa protuberância que vocês estão vendo aqui, mas se é guerra de formação ou não sei, o que se diz é que o corpo dele, por ser muito próximo à secção, ao tamanho, ao diâmetro da cabeça, pode vir a se chocar com as raias e trazer perda de velocidade. Então a função da saia é essa, e ela tem uma outra função agora em amarelo também, que é funcionar como uma dobradiça, dividindo o projétil em duas partes distintas e diferentes, tá? Dando a cada uma a sua função específica. No caso da saia, a expansão. O que é isso? Essa cintura, ela dividiu o projétil de duas formas. Da cintura para cá, tudo é sólido na cabeça. Vai ser responsável pelo impacto e pela distribuição de energia e pela aerodinâmica. A força de impacto maior se concentra aqui no chumbinho Diabolô. A saia dividiu então entre cabeça e saia. A saia vai ser responsável por coletar o ar aqui dentro para expulsar o projétil e para na hora que esse projétil se chocar com o alvo aqui, essa saia vai funcionar como uma dobradiça, essa cintura vai funcionar como uma dobradiça e essa saia vai se abrir aqui para cima da cabeça, fazendo com que o projétil fique muito maior aqui do que ele ficaria se essa saia não se quebrasse em cima da cabeça. Eu quero crer que quem já atirou aí em um pedaço de ferro, em um latão duro e foi pegar o projétil, viu a saia dele toda aberta, como que a cintura fez com que ela se abrisse no sentido que o mouse está mostrando aqui, para cima da cabeça do projétil e ficasse então toda aberta aqui. Por quê? Porque a cintura fez com que ela trabalhasse como uma dobradiça. Então, a cintura tem esse objetivo.
E os projéteis todos têm, então, na sua forma ainda, isso aqui que é a saia. Ambos aqui têm, todo projétil tem, exceto o projétil esférico. Já tentaram fazer um projeto sólido sem saia, mas ele não respondeu bem pela característica de precisão, de potência e tudo mais. Então entendeu-se até o momento que todo chumbinho precisa de saia. A saia também ela tem funções. Vocês estão vendo aqui a saia do diabolô e a saia do projeto cônico ou do projeto desse outro projétil aqui. Está aqui onde o mouse está passando, está roliço aqui. Qual que é a função da saia? A função da saia, a principal função, é atuar como uma válvula que promove o perfeito vedamento do ar que vem da câmara da arma, realizando seu total aproveitamento e, de quebra, deformar-se sobre a cabeça do projeto, potencializando o impacto, aquilo que nós falamos há instantes atrás. Então, o que é isso que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo o seguinte, que a função da saia é que ela vede o cano, digamos que aqui onde está passando o mouse esteja o cano, a saia encaixou aqui, ó, o cano está passando aqui, direitinho onde está o mouse aqui. Então ela encaixou tão bem no cano que ela vai ser como uma válvula que veda o cano, como se isso aqui fosse uma torneira que você fechasse o cano para não passar ar daqui da saia para frente. O ar para passar aqui, ele tem que tirar o projétil do seu caminho, tem que expulsar o projétil. Então a função da saia é ser essa válvula que veda bem o cano. Um projeto bem construído tem uma saia que veda bem o cano, porque aí não vai escapar ar aqui pelas laterais, para que esse ar que está escapando por aqui tanto desestabilize o projétil, quanto ele perca em potência, porque parte do ar que devia estar todo concentrado aqui, vedado pela saia para expulsar o projétil, está saindo pelas laterais. Então a função da saia é exatamente essa, funcionar como uma válvula para vedar o cano, para que o ar, para que ele saia, ele tem que tirar o projétil da sua trajetória, então o projétil aproveite todo o potencial de ar que está saindo da arma. Esta é a função da saia, tá bom? Além de se deformar sobre a cabeça do projétil, potencializando a energia do projétil em fator de deformação quando ele atinge o alvo. Vamos adiante aqui então, tá? Normalmente, os projéteis mantêm a forma da cintura e da saia. O que muda é a forma da cabeça. Isso é muito importante a gente entender. Os projéteis, na sua grande maioria, eles mantêm o formato daqui para trás, ó, da cintura para trás. Muda muito pouca coisa. O que muda é o desenho da cabeça. Então se aproveita a aerodinâmica já aprovada e a vedação da saia e muda-se apenas a cabeça para que essa cabeça, como nós falamos lá no início, entregue energia com efeitos diferentes, de forma diferente no alvo. Vamos ver isso na prática então aqui. Nós estamos vendo aqui exatamente isso, ó. Vamos ver aqui, vocês acompanham o mouse, por favor. Esse projétil é tipo diabolô, esse é tipo diabolô, esse é tipo diabolô, esse aqui é, tá? Então vocês estão vendo aqui todos esses projéteis, são 7 projéteis, onde se manteve praticamente o desenho da saia. Houve uma mudançazinha em alguma coisa? Sim, houve. Isso tem uma função, nós vamos falar lá na frente, não é aqui para o momento. Mas o que mudou em todos esses 7 aqui? Tá? Mudou-se o formato da cabeça. Esse aqui possui uma cabeça roloponte, esse aqui é uma cabeça plana, esse uma cabeça pontiaguda para perfuração, esse é uma cabeça em forma de domo, este aqui novamente pontiaguda, esse aqui em forma de domo mais pontiaguda, esse aqui com cabeça com dois estágios de deformação. Tá? Então mudou-se a cabeça, mas manteve-se da cintura para lá ou a saia. Da mesma forma nesses demais aqui, você vê que esse aqui é um projétil cilíndrico, esse também esse aqui também é. Então normalmente
os projéteis mantêm a forma da cintura e da saia, e o que muda é a cabeça para efeitos aerodinâmica diferente. Mas na frente nós vamos falar disso, tá? Vamos adiantar aqui. A aerodinâmica dos projéteis Diabolô ou Diabolo, tá? Nós vamos aqui falar de forma breve sobre a aerodinâmica desse projétil aqui. Nós temos aqui uma maquete de construção desse projétil, que nós chamamos de seção transversal de um chumbinho típico Diabolô, onde ele tem a cabeça, que está aqui onde está passando o mouse, com a dominância de peso na cabeça, porque essa parte aqui, como eu falei, é toda sólida, então essa parte é mais pesada do que essa aqui, que é oca, embora seja mais comprida. Então a dominância de peso é na cabeça. Ele tem aqui a sua cintura, que é chamada de cintura de Vespa, que vocês estão vendo aqui, e tem aqui o formato oco de inversão, que é também chamado de perfil interno, que é essa parte de dentro da saia aqui. Isto tem a ver com a aerodinâmica desse projétil. Vamos avançar aqui então para a gente tentar entender como que isso funciona nesse projétil, e funciona da seguinte forma. O projétil viaja nesse sentido aqui, está aqui uma setinha. O ar, ele tem alguns pontos de impacto, vocês estão vendo aqui onde o mouse está passando, à esquerda e à direita, que o ar às vezes impacta a cauda e às vezes não impacta, depende da estabilidade desse projétil no ar. Mas esse às vezes impactar a cauda ou não, gera pontos, tá, de baixa ou de alta pressão, o que faz com que esse projétil não seja muito aerodinâmico a longa distância, o projétil tipo Diabolô, por causa da oscilação desses pontos de alta e de baixa pressão. Por exemplo, vai haver uma pressão muito forte aqui na saia, então um ponto de alta pressão, e um de pressão mais baixa aqui nessa área aqui onde o vento não vai tocar a saia. A tendência desse projeto é ter um ligeiro desvio para a direita, embora na prática nem sempre isso acontece. Isso é só estudo de prancheta, tá bom? E os projéteis têm o giro spin, que é dado a eles exatamente para tentar minimizar ele gira de tal forma que dificulta o ar de tocar na sua saia, minimizando os pontos de baixa e de alta pressão. Então esse é o perfil de um projeto tipo Diabolô. Já que falamos dele, vamos falar do perfil também do projeto não cinturado, que é esse que nós estamos vendo aí, tá? O perfil dele é do mesmo jeito, é uma seção transversal com predominância de peso na cabeça, porque também essa cabeça aqui é toda sólida, tá? E ele tem essa protuberânciazinha aqui que vocês estão vendo no mouse, que é essa aqui, ó, que é exatamente a parte para selar esse projeto, para selar o cano de forma que não passe ar daqui para lá, tá? Ele tem a ponta oca, ou seja, o perfil, perdão, a parte oca, que é o perfil interno também, que vai funcionar como um paraquedas para armazenar o ar para expulsar o projétil, tá? E essa parte oca da cauda, aqui se diz que ela diminui o arrasto, mas os críticos dizem que ela aumenta. Por quê? Porque ele é muito próximo na sua secção total da cabeça, mas isso é controvérsia, não nos diz muito respeito. Vamos dar uma olhadinha na aerodinâmica desse projétil aqui, então. Se por um lado ele perde no aspecto de ter contato com a raia, por ser quase todo igual na sua secção, tá, no seu diâmetro, em compensação, os pontos de resistência do ar, ou que o vento toca neles, são bem menores. Você vê que ele viaja nesse sentido, e os pontos de impacto do ar são esses dois aqui, basicamente na cabeça, que se for desse formato, já desvia bem o ar aqui para as laterais, tá? Então ele tem pontos de ausência de pressão, de baixa e de alta. Então ele tem, vamos dizer assim, uma aerodinâmica melhor do que o projeto Diabolô, embora ele aumente o atrito com o cano, segundo se diz. Se fôssemos comparar os dois, nós teríamos isso aqui. O que esse aqui ganha é na aerodinâmica, no que diz respeito a propiciar menos contato com o ar. Em compensação, propicia
mais, mais contato com a raia, tá bom? Então vamos aqui adiante aqui. Aerodinâmica de projéteis. Forma do projétil antes e depois do disparo. Isso aqui é essencial que entendamos, tá? Vamos colocar um enunciado aqui, então, olha bem. Julgar todo o potencial de um projétil antes dele ser disparado é um erro elementar que atiradores mais experientes não cometem. Isso porque a forma do projétil sofre transformações quando ele passa pelo cano. O que é isso? Quando você pega um projétil, você vai escolher um projétil para você atirar com ele, tá? Você pega ele, ele está todo bonitinho naquele formato, mas não é aquele formato de projétil que vai trafegar pelo ar, porque esse formato que você vê antes do projétil ser colocado no cano, ele vai mudar quando ele passar pelo cano da arma. E para exemplificar isto, eu coloquei aqui um experimento prático para vocês verem como que um projétil muda, tá? Depois que você põe ele pelo cano, inclusive nas formas e medidas, antes e depois do disparo. Então eu fiz uma filmagem, vou colocar aqui para vocês verem. O projétil então é esse aqui. Tá? Ele não tem marcas na cabeça de estria da arma, nem na cauda. Nós vamos disparar ele numa bolsa d'água composta de 2 sacolas, para que ele sofra menor deformação. A água vai funcionar só como um colchão de amortecimento para o projétil, não como um alvo onde ele vai dissipar energia a ponto de se deformar. E nós vamos analisar o formato do projétil antes do disparo e o formato do projétil depois dos disparos. Eu vou fazer as medições aqui. Ele tem 6,4 milímetros de comprimento. Deixa eu ver se eu faço uma sombra aqui para dar para ver melhor. Temos aqui 5,4 de saia e 5,2. Cabeça um pouquinho menor. Tá aqui as nossas 2 sacolas de ar que serviram como colchão. Uma, enquanto eu mudo a câmera de lugar, já vazou toda a água, tá aqui. Nós vamos então procurar o projétil nessa segunda sacola, tá? Ele tá aqui no fundo, já dá pra ver. Vou proceder a retirada aqui, ó. Vou rasgar a sacola. Tá aqui o projétil. Nós vamos fazer as medidas lá então e a foto para ver o que gerou nesse projétil de alteração do formato no disparo, ok? Tá no mesmo ponto. 6,4, acredito que dá para ver aí. 5,3, deu para ver aí, tá? A saia do projétil. 5,4, deu para ver aí também, ok? Vamos examinar nas fotos então o projétil agora. Visto o experimento prático, então, nós vamos ver as fotos do projétil aqui, tá? Vocês estão vendo que esse é o projétil que foi disparado. Olha bem, esse projétil aqui ficou dessa forma aqui, ó. Aqui as marcas da raia, como que elas cortaram o projétil. Isso aqui muda a aerodinâmica de um projétil, porque a cabeça dele passa a ser diferente. Eles costumam falar que fica como cabeça de hélice de ventilador. Tá? Você vê aqui, ó, a vantagem do projétil de Abolô. Você vê que realmente isso aqui está uma experiência na prática mostrando o que nós falamos na teoria. Os pontos que entraram em contato com a raia foi só essa parte da cabeça, pequena parte, e uma pequena parte da cauda. Então a forma que normalmente nos interessa é essa aqui depois de ser disparado, que ela é mudada pelos seguintes fatores, ó, marcas de estrias. Eles não só mudaram o formato, mas mudarão
também a aerodinâmica do projétil. Esse projétil terá outra aerodinâmica em relação ao daqui. Isso acontece também se fosse com esse projétil aqui. Só que como eu não tenho ele para fazer o disparo, eu fiz só com o GamoMatch, tá? Agora, o que acontece? Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui também na forma dos projéteis são esses frisos que o GamoMatch tem que você não vê aqui nesse outro projétil. Esses frisos são chamados de estampagem, tá? Estampagem em projéteis. E eles não só atuam na aerodinâmica, segundo o fabricante diz, esses sulcos ajudam a diminuir a área de pressão de contato do vento com a saia do chumbinho e também faz com que ao tocar o alvo, isso aqui corte o alvo de forma a dilacerar, a magoar, a transferir mais energia de danos ao alvo. Então há projéteis que na sua forma tem estampagem e há projéteis que são lisos. Vamos aqui adiante então, tá? Em relação à aerodinâmica dos projéteis, já preparando para encerrar aqui, nós precisamos de falar de estabilidade estática e dinâmica em projéteis, tá? E isso é muito interessante pelo seguinte, olha bem, os projéteis das armas de ar comprimido, devido à sua forma, que é dividida em duas seções pela cintura, cabeça e cauda e saia, devido à forma que tem, eles têm que reservar uma área para o aproveitamento do ar. Então eles têm que ter uma áreazinha aqui para selar o cano e aproveitar o ar, afunilar o ar, arrecadar o ar que vem da arma aqui, tá? Então, reservando essa área para aproveitamento do ar que sai do cano, isso torna eles pouco aerodinâmicos. Ou seja, como a concentração do peso é na cabeça do projétil, tá? Como vocês estão vendo aí, sombreado em dourado aí, isso faz com que o projétil sofra em relação à estabilidade estática e dinâmica. Esse furo que tem aqui atrás, o perfil interno, faz com que ele sofra. Isso leva esse projétil, dentro de um determinado tempo, a acontecer com ele isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Às vezes a oscilação, isso aqui é como se fosse o voo. Ora a cabeça dele está um pouquinho voltada para cima, como está aqui no mouse, ora para baixo, ora está em linha reta. Isso se chama precessão e nutação em projéteis também, tá? Isso aqui eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, vou colocar um mais na frente aí sobre a aerodinâmica dos projéteis, não é agora no momento. Então a gente observa isso aí, que é o desequilíbrio estático e dinâmico causado então no nosso projétil de arma de ar comprimido, tá? Então vamos aqui adiantar aqui para a gente procurar encerrar. Cabeça e saia, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, adiantando. Vocês estão vendo aqui, ó, que existem, como eu falei lá atrás, tamanhos de saia diferentes. Isso aqui tem uma saia maior que esse, que ainda tem uma saia maior que esse, que ainda tem uma saia maior que esse. Estão em tamanho decrescente, maior, um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor. Você vai encontrar projéteis com saias diferentes. É bom você saber, não tem como a gente analisar projétil por projétil, o vídeo ia ficar muito longo, mas é bom que você saiba que projéteis com saias menores, eles carecem de passo de raia menor, ou seja, de terem um giro mais alto lá do lado de fora, um spin mais alto, para não saírem virando cambalhota. E eles saem-se melhor em carabinas de baixa potência, tá? O resultado deles é melhor em carabina de baixa potência. E os projéteis com saias maiores, como é esse caso, esse aqui, esse que você está vendo, esse aqui também, esse também, tá? Eles precisam de passos um pouquinho maior. O ideal, né, eu estou dizendo isso aqui, pode haver controvérsia, alguém dizer, não é, mas dentro do que eu leio na literatura de fabricantes, de livros que eu leio, diz que o ideal para as armas de ar comprimido é o passo com fator de 1/16 para projéteis de saias maiores e armas mais potentes para dispará-los. Por quê? Porque vai fazer com que eles tenham o giro adequado para estabilizar a cabeça e a cauda e eles chegarem então ao
alvo com o objetivo esperado, tá? Eu coloquei apenas aqui para encerrar esse projétil que não está passando o mouse, que é um projétil que vocês estão vendo aqui, diferente, que está aí no mercado, e que tem a saia no formato desse aqui, ó, do projétil cilíndrico, tá? Que propõe uma resistência muito pequena com as raias, tá? E faz com que esse projétil, ao atingir o alvo, ele se desagregue, né, se desfaça dessa saia dele aqui e penetre muito no alvo por ter esse formato aqui, que é um formato parecido com a nossa bala de fuzil. Mas isso é matéria lá para frente, nós não vamos entrar nisso por enquanto, tá bom? Então, galera, o vídeo é esse aí, tá? Falamos sobre forma. Eu não vou entrar muito mais nesse aspecto. No próximo a gente vai começar a falar de precisão nos projéteis, tá? E depois então dos efeitos dos projéteis no alvo, tá? É isso aí, galera. É o Dr. Ayata aqui de Caratinga, esperando que o vídeo seja instrutivo e solicitando aí, gostou, dá um joinha no canal para a gente entender como é que tá a aceitação e como é que o material está sendo passado aí, tá? Em breve vem então um vídeo sobre precisão. Valeu, galera! É o que é aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.